Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Bom dia se você acordou agora e não assistiu a vitória do Brasil, né? Que enfrentou na manhã de hoje a Coreia do Sul e decretou a primeira goleada da era Carlo Ancelotti, 5-0, com uma escalação que teve muito mais cara de time e um padrão de jogo que se repete e já nos deixa com mais ideia de qual é o plano, né, do Carleto para essa equipe. Já vai deixando o like, a inscrição, o hype, se possível, compartilhem o conteúdo e deixem também o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogo, para a galera que viu, é claro. Quem não viu vai ficar sabendo de tudo aqui com a gente agora. Mas antes de falar sobre escalação e sobre o jogo, a gente tem que falar dos cortes, né, que rolaram na convocação principal, porque a gente fez o vídeo aqui sobre a convocação, de lá para cá houveram algumas poucas mudanças, jogadores se lesionando, outros sendo convocados, para não ficar muito desinformado, né? Você que eu sei que com certeza não se informa só pelo Pautas e Táticas, mas eu tenho também o compromisso com a informação. Como eu não falei sobre a convocação desses caras, eu tenho que falar agora. O goleiro Ederson, né, do Fenerbahçe, deu lugar ao John, do Nottingham Forest, e os laterais direitos Wanderson, do Mônaco, e Wesley, da Roma, foram substituídos por Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco, beleza? Agora sim a gente pode falar sobre escalação, que foi a seguinte. Deixa eu pegar aqui minha prancheta, porque eu vou falar aqui um pouco, né, também sobre características táticas, né, do time. Deixa eu ver aqui o enquadramento. E aqui agora a gente pode falar sobre a escalação, né? Bento no gol, Vitinho na lateral direita, Militão e Gabriel Magalhães na zaga, Douglas Santos na lateral esquerda, Bruno Guimarães e Casemiro, os dois volantes, Estevão, né, pelo lado direito. O Matheus Cunha começou aqui como meia atacante. As prévias estavam dando o Rodrigo jogando por aqui. Vini Júnior pelo lado esquerdo, trocando bastante com o Rodrigo, né? No caso aqui, fazendo muito essas trocas, e a gente vai falar sobre isso já já. A gente tinha que esperar para ver se ia ser uma formação mais próxima do que foi o jogo contra o Paraguai, na primeira data FIFA, com o Carlo Ancelotti, né? Com 4-4-2, ou mais próxima do que foi o jogo contra o Chile, né? Nessa última data FIFA, com o 4-2-3-1. Acabou sendo realmente o 4-2-3-1. E vamos falar aqui um pouco sobre esses padrões táticos. Num primeiro momento, foi possível ver, né, como eu disse, essas trocas de posição entre o Rodrigo e o Vini, alternando entre o comando de ataque e ponta esquerda, desse 4-2-3-1, que tinha o Matheus Cunha funcionando como 10. Porém, essa alternância acontecia muito mais aqui no terço final, né, porque nos primeiros passes era possível ver que era o Vini quem recuava mais pela esquerda como opção na frente do lateral Douglas Santos. A saída de bola era bem clara que o Douglas ficava mais próximo aqui, mais fixo como lateral base, e o Casemiro como uma opção de passe por dentro, mais próximo aqui de uma saída de 3+1, beleza? Nessa o Bruno ficava um pouco mais avançado ao lado do Matheus, mas quando o Casemiro precisava afundar diante da pressão de 3 jogadores da Coreia, aí o Bruno recuava aqui, né, para fazer uma saída de 4+1. O Vitinho dando amplitude pela direita, o Vini Júnior pela esquerda, o Estevão e o Rodrigo, né, fazendo mais ali aquelas alternâncias de desmarque de apoio, descendo, né, para poder receber a bola no pé, ou desmarque de ruptura, né, fazendo aquele avanço, rompendo a última linha, atacando o espaço, cada um no seu respectivo lado. Mas na fase mais avançada, como eu disse, as trocas entre o Rodrigo e o Vini pela esquerda aconteciam, o Estevão ali muito mais próximo, né, do Matheus por dentro, cedendo o corredor ali para o Vitinho, nesse 3-2-5 que o time fazia ofensivamente, beleza? Esses foram os padrões de jogo, né, de escalação, de esquema tático que a seleção brasileira utilizou. A Coreia jogou no 5-4-1, teve dificuldades para trocar passes pelo chão. O Son, que joga como esse atacante mais avançado, ou precisa descer para ser opção de passes ou ser acionado nas bolas longas, né? Com a posse, a Coreia não oferecia muitos perigos, mas sem ela impunha dificuldades na saída de bola do Brasil, principalmente ali nos primeiros 20 minutos, exercendo pressão alta, né, no campo de ataque, mas ao mesmo tempo deixava o Brasil com espaços nas transições, já que a defesa mantinha uma última linha alta, mesmo tendo zagueiros pesados, como por exemplo o Kim Min-jae, né, do Bayern de Munique, que teve que parar um contra-ataque com falta e chegou a ser amarelado, inclusive, nesse lance. Então a gente tinha aqui uma situação bem atípica, e dá para dizer que um erro estratégico ali da Coreia, porque tinha muita gente na última linha, 5 jogadores,
mas não se compactava na frente da própria área para poder tirar proveito disso. Jogava com linha alta, mas não era um time de posse de bola. E tinha um atacante veloz no ataque aos espaços na frente, mas tentava marcar em pressão alta, tirava a possibilidade de ter mais espaço que o próprio Son, né, teria caso o time marcasse em bloco baixo e tentasse as transições mais rápidas, os contra-ataques, beleza? As primeiras chances do primeiro tempo, obviamente, foram do Brasil. A primeira logo aos 3 minutos, com o Rodrigo na entrada da área batendo para fora. E já aos 12, placar aberto, golaço do Estevão. Grande jogada puxada pelo Vini, que recuou por dentro, avançou com ela dominada, abriu para o Rodrigo na esquerda, que levantou a cabeça e acionou o Bruno Guimarães, que meteu um lindo passe ali em profundidade para o Estevão receber e finalizar de primeira na saída do goleiro. Aos 17 minutos já podia estar 2-0, porque o Estevão cobrou uma falta na cabeça do Casemiro, que mandou para o gol, mas ele estava em posição de impedimento e o lance foi anulado. Aos 20, mais uma boa combinação entre o Vini e o Rodrigo. O camisa 7 ligou o camisa 10 no bico da grande área para dominar, para o chute, mas a finalização foi em cima do goleiro. E aos 40, mais um golaço do Brasil, numa jogada coletiva, né, que no começo estava aparecendo mais o tal do Guardiola, né, que ele tanto critica, né, bola do ponta para o lateral, do zagueiro para o outro zagueiro, para o lateral, para o outro ponta do outro lado. Mas estava circulando muito a bola, fazendo esse movimento do U maiúsculo. Mas foi alguém tentar fazer algo diferente que o gol aconteceu. Do Vini para o Rodrigo, que fez o corta-luz para o Casemiro devolver no Rodrigo, que dominou, ajeitou para a direita, bateu bonito no canto do goleiro. Foi um gol assim muito bonito, e um detalhe desse gol é que os 10 jogadores de linha estavam no campo de ataque. Os defensores jogando à frente do círculo central, armando ali as jogadas, ficando como opções de passe de retorno, fazendo a bola girar para lá e para cá. Depois de uns bons 10 minutos ali onde a Coreia tentou dividir a posse de bola, o Brasil retomou o controle do jogo e meteu um gol belíssimo em jogada coletiva, sim, mas que só aconteceu porque teve a tomada de decisão do Vini de tentar um passe por dentro do bloco, não por fora, como vinha sendo, e também o Rodrigo, né, que fez ali a ginga, né, para perceber o Casemiro atrás dele, puxar a marcação e se colocar livre para receber a devolução, tirar a marcação ali de quem estava na frente dele e poder balançar a rede. Números do primeiro tempo: 58% de posse de bola para o Brasil contra 42% da Coreia. 8 finalizações contra apenas uma, 3 no alvo contra nenhuma. No segundo tempo, o Brasil voltou sem alterações. Logo aos 2 minutos já teve uma primeira chegada, né, com o Vini atraindo a marcação para o fundo, girando o corpo, acionando o Matheus Cunha. Falei muito pouco o nome do Matheus Cunha no primeiro tempo, hein? Olho nisso. Ele mesmo recebe na entrada da área e finalizou sem muita força em cima do goleiro. Segundos depois, erro na saída ali da Coreia, o Estevão aproveitou o presente, não perdoou, entrou na área da direita para dentro, bateu o cruzado para marcar o segundo dele no jogo, o terceiro do Brasil. 2 minutos depois, segundo gol do Rodrigo. Mais um gol fruto de pressão alta. Dessa vez a roubada de bola do Bruno, né, que o Casemiro estava ali próximo, tomou a frente, completou ali a jogada com um passe para o Vini na entrada da área. Ele viu o Rodrigo na esquerda, só rolou para o camisa 10 marcar o segundo dele no jogo, o quarto do Brasil na partida. Aos 25 minutos, 3 alterações do Ancelotti, né? 2 mexidas nas laterais, o Vitinho e o Douglas Santos dando lugar ao Paulo Henrique e ao Carlos Augusto, e a troca do Estevão pelo Paquetá, que impôs uma mudança ali de funções no ataque. O Rodrigo veio para a ponta direita, o Vini abriu pela esquerda, definitivamente, né? O Matheus foi empurrado para o ataque, e aí o Paquetá entrou como esse meia centralizado. Aos 32 minutos, escanteio para a Coreia, cortado pela defesa e puxada de contra-ataque ali do Vinícius Júnior, que saiu sozinho, com todo o campo de ataque pela frente, saiu na cara do gol, ainda deu ali um come no último zagueiro, tentou chegar ali para atrapalhar, mas o Vini só parou dentro da rede, fechou a goleada, e aí depois do quinto gol, mais 3 alterações, né? Saíram o Vini, o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha, entraram o Richarlison na ponta esquerda, o André como volante e o Igor Jesus na referência, mas assim, pouco fizeram, né? Vamos falar aqui sobre, realmente, a gente pode tirar de conclusão sobre esse jogo e principalmente do que foi a atuação dos titulares dessa partida, né? A gente já esperava uma vitória do Brasil, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra uma seleção que só havia sofrido 4 derrotas no ciclo. Essa foi a quinta, inclusive a primeira goleada, né, que a Coreia sofre, até porque a distância de nível técnico dos jogadores brasileiros para os sul-coreanos é enorme. Mas ainda assim, esses jogos contra diferentes escolas são importantes, né? Já que a gente fica muito tempo jogando só
contra os mesmos adversários sul-americanos, e a gente precisa nos testar contra seleções de outros continentes, porque não só de jogos contra seleções europeias, que é o que a gente se preocupa mais, né, no mata-mata, se vive a Copa do Mundo. Se não tiver um bom nível de enfrentamento contra essas seleções aqui, asiáticas, africanas, como deve ser na próxima data FIFA, né, da América do Norte também, né, eu não sei se vai acontecer naqueles amistosos ali de preparação pré-Copa do Mundo, provavelmente sim, né, que são os jogos que o Brasil tem para jogar, né, na fase de grupos, alguns contra seleções europeias, né, mais fracas. Nas últimas 2 Copas, por exemplo, foram Suíça e Sérvia na fase de grupos. Né, se não tiver esse bom nível de enfrentamento contra esse nível de seleção, a gente não chega no mata-mata para enfrentar as top. Então, sim, a gente tem que ter o pé no freio para elogiar, porque não foi contra uma seleção top, mas quando você pega uma seleção que é mais fraca que você tem que vencer e convencer. E o Brasil fez isso. Dito isso, é importante a gente dar sequência, né, a um plano de jogo, e também a algumas peças que são consideradas titulares, para a gente entender melhor qual o papel que elas vão fazer quando o elenco estiver completo. E o jogo de hoje me deu muito mais uma impressão de time mesmo, sabe? Não foi um jogo só de um catadão, né, de muitos testes. Realmente a gente viu ali uma ideia de jogo acontecendo, sendo aplicada e executada. O Bento não foi muito exigido, né, mas abraçou bem a oportunidade que ele teve. Ele nem jogaria nessa data FIFA, né, se o Ederson não tivesse se lesionado. O Ancelotti já tinha anunciado que jogaria a primeira partida com o Ederson e a segunda com o Hugo Souza. O Bento acabou entrando e jogando bem. Excelente partida da dupla de zaga, né, Militão e Magalhães. Gosto muito desses 2 zagueiros, gosto da ideia de ter os 2 como dupla titular, mesmo tendo ali o meu asterisco ao papel que o Magalhães tem, né, de ter que centralizar com a bola, porque é o lateral esquerdo que faz aqui o papel de base, ele sendo canhoto tem que jogar muito com a perna direita quando fizer ali algumas coberturas, mas as outras opções são o Marquinhos e o Alexandre Ribeiro, que são boas opções também. E aí uma frescura minha, e eu admito que seja frescura, me incomodou muito ver o Militão vestindo a 4 e o Magalhães vestindo a 3, né? Me incomodou aí essa inversão de números. Eu prefiro o Militão vestindo a 3 e o Magalhães vestindo a 4, porque normalmente o 3 joga pela direita, o 4 pela esquerda, mas é frescura minha, eu admito, beleza? Douglas Santos, ao meu ver, cada vez mais consolidado nessa função de lateral pela esquerda. Eu acho que dentro dessa função, o Alexandro do Flamengo, né, que esteve na última data FIFA, aliás, esteve na primeira data FIFA, né, com o Ancelotti, e o Carlos Augusto, que entrou no lugar dele, né, no segundo tempo, são mais próximos da função que ele tem que fazer em campo e das características dele como jogador, né, do que, por exemplo, o Caio Henrique, que é um lateral com características mais de um armador do que de um terceiro zagueiro. Então, eu acho que o Caio Henrique ele vai ficar um pouco mais afastado aqui nessa briga pela titularidade, tá? Uma vez que tenha se consolidado, ou que vá se consolidando cada vez mais esse estilo de jogo que o lateral esquerdo fica de base, eu acho que o Caio Henrique ele vai acabar, né, tendo poucos minutos, poucas chances e vai se afastando um pouco mais da Copa do Mundo, beleza? Do outro lado, o Vitinho, apesar do bom jogo que ele fez, a gente sabe que ele tá ali para ser um quebra-galho, porque os laterais da Copa, até segunda ordem, são o Wesley e o Wanderson, né? Se um dos dois não se lesionar, aí o Vitinho está sendo testado e está sendo aprovado nesses testes que ele vem tendo. Casemiro e Bruno Guimarães, excelentes no meio campo, cada vez mais fixos como essa dupla de volante titular da seleção, se entrosam muito bem. A cada jogo que o Bruno Guimarães faz ao lado do Casemiro, ele cresce na seleção. Ele era muito cobrado, né, por ter boas atuações na seleção e não vinha tendo também por jogar como 5, como primeiro volante, não é a função principal dele. Ele é um jogador que tem uma aproximação da área, uma saída de bola, uma qualidade no último passe, como a gente viu no lance do primeiro gol, muito maiores do que no primeiro passe, né, onde ele tem que jogar muitas vezes mais próximo do próprio gol, tendo que fazer funções mais defensivas, mais de proteção aos zagueiros, e o Casemiro é esse cara, ainda é esse cara. Eu não entendo as dúvidas em cima do Casemiro. O Casemiro é o nosso melhor volante ainda, desde o último ciclo e durante esse ciclo atual também. Quem me acompanha aqui no canal sabe que a cada convocação que o Casemiro estava de fora, eu pedia a convocação dele. Mesmo ele jogando mal no Manchester United, mesmo ele na reserva do United, felizmente o Ancelotti chegou e recolocou o Casemiro no time titular da seleção. Ou recolocou o Casemiro na lista, né? Porque nem convocado ele estava sendo. Matheus Cunha, confesso que eu não gostei da primeira etapa, pouco participativo. O jogo fluiu apesar dele e não por causa dele,
Para mim, o Matheus Cunha é o favorito a perder a vaga para o Rafinha quando ele estiver disponível. Se a seleção tivesse jogado naquele 4-4-2, né, que foi no jogo contra o Paraguai, ele teria ali uma função importante, que inclusive o João Pedro também pode fazer, de ser um falso 9, na função mesmo, né? Jogar ali como esse 9 de referência ao lado de um segundo atacante, recuar, abrir o espaço ali para o ponta direita, né, se colocar como uma dupla ali ao lado provavelmente do Vini, já que o Rodrigo jogou mais ali pela esquerda, embora eles tenham trocado bastante. Como o time jogou num 4-2-3-1, com o Estevão à direita centralizando pro lado do Matheus Cunha, eu achei o Estevão mais participativo no jogo, pegando mais na bola, chamando mais, né, a partida para ele, do que o Cunha. O Cunha apareceu mais marcando, pressionando, recompondo, e menos nos momentos com bola, beleza? Vini colocando mais uma boa atuação ali na conta dele, né, com a camisa da seleção, né, outro jogador que era muito cobrado para ter partidas como protagonista. Talvez ele tenha sido um dos melhores em campo, ou o melhor em campo, apesar de ter feito só um gol, o gol que fechou o caixão. Cara, ele participa de pelo menos 3 gols. No primeiro gol ele não dá assistência, mas ele inicia toda a jogada, né? No segundo ele não dá o último passe, mas é por causa do passe dele, né, de tentar alguma coisa diferente, não ficar ali rodando a bola por fora do bloco, que o gol acontece. Assistência do Casemiro, o gol é do Rodrigo. No terceiro gol, aliás, no quarto gol, aí sim, ele tem uma assistência. Então ele participa de 4 dos 5 gols. Uma assistência e um gol, e 2 inícios ali de jogada. Então acho que o Vinícius ele foi o melhor em campo. E, cara, o Estevão cada vez mais pronto para ser realmente o dono da posição de titular. Acho que não é mais um debate a presença dele na Copa do Mundo. O debate agora é se ele realmente é o dono da posição de titular, e o debate também é se ele rende melhor pela direita, se ele rende melhor por dentro. Ele faz essa função de partir, né, da direita para fazer uma função mais centralizada. Aí quando o Rafinha entrar, e aí provavelmente o Rafinha deve herdar a vaga ali, que o Matheus Cunha deve ser sacado do time, né? Será que o Rafinha entra pela direita para o Estevão ficar por dentro, ou o contrário? O Rafinha por dentro e o Estevão à direita, a exemplo do que foi a partida contra o Chile. Isso aí a gente tem que aguardar para ver, mas são 2 jogadores aí que podem fazer qualquer uma das 2 funções tranquilo, beleza? E o Rodrigo de volta, cara, mostrando o grande jogador que ele é e por que ele não pode ficar fora de convocação nenhuma, ainda que ele não seja titular, e tem tudo para ser, tanto do clube quanto da seleção. É um talento que não dá para abrir mão, né? E aqui não entra muito a minha tese, né, de tem que se convocar quem é melhor e não simplesmente quem está jogando bem, quem é o melhor ali do último mês, quem é o melhor do momento, porque é titular no seu clube, o outro é reserva, não se convoca. Cara, eu sei que para muitos aqui ele não seria titular ou não seria convocado porque não é titular no Real Madrid. Cara, para mim não é assim que se monta a seleção brasileira. Eu sempre bato nessa tecla, e por isso o Rodrigo jogou como titular, jogou 90 minutos, fez 2 papéis, 3 se a gente quiser falar também dessa dupla função que ele fez trocando de posição com o Vini Júnior no primeiro tempo. E eu tinha falado 2 inicialmente porque a partir do momento que o Paquetá entra no jogo, ele vai fazer também a ponta direita, né, dentro de 90 minutos, e jogou muito bem. Então o Rodrigo, para mim, se convoca para a Copa do Mundo, beleza? Ainda que ele não seja titular desse time. Sobre os que entraram no segundo tempo, cara, eu achei que as substituições demoraram para acontecer, né? O jogo já estava resolvido com 4 minutos do segundo tempo, com 4-0 no placar. Então, assim, o Ancelotti esperou até os 25 para poder fazer as 3 primeiras alterações, depois só aos 33 as últimas 3. Só os 2 zagueiros, o goleiro Bento, o Casemiro e o próprio Rodrigo, não saíram do jogo. Então, pouco tempo para quem foi oportunizado mostrar alguma coisa, o que me leva a crer que para esse segundo jogo da data FIFA, praticamente o time todo vai ser diferente, né? Provavelmente com o Hugo Souza, esse já está confirmado, desde a convocação, que ele teria a oportunidade de iniciar, né, o jogo contra o Japão. Aí o próprio Paulo Henrique jogando na direita, Fabrício Bruno e Beraldo na zaga, e aí eu não sei quem ele vai querer testar no lado esquerdo, né? Se o Caio Henrique fazendo uma função que ele não está tão acostumado a fazer, ou dessa vez iniciar o jogo com o Carlos Augusto, que, como eu disse, mantém as características, né, do titular dessa posição na esquerda. Aí no meio, André, João Gomes e Paquetá. O Joelinton também é opção para esse setor, então um dos 3 aqui pode dar lugar ao Joelinton. E no ataque, Luiz Henrique na direita, e aí o Richarlison pode competir por vaga ou com o Igor Jesus na frente ou com o Martinelli na esquerda, né? Vamos aguardar aí para ver, mas já me deixou feliz
que o time tem mais cara de time, né? As ideias vão ficando mais claras, a sequência está acontecendo e a gente não para de ganhar opções confiáveis, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal e até a próxima!